21 graus. Os hits e as novidades das melhores rádios do planeta. Global Radio 88.4. IbizaGlobalRadio.com. Concierto Punta 94.3. Koblenz hat jetzt sein eigenes Radio. Das neue Radio aus Koblenz für Koblenz. Ab 29. Februar auf der 98.0. Você ouve aqui no Bunker da Cultura, o Web Rádio, 24 horas no ar. Boa noite, Bunker da Cultura, leitura de história na quarentena, entrando no ar nessa segunda-feira, 21 horas, 1 minuto, 1º de junho, entramos no mês 6 e de imediato já vamos lá para as nossas notinhas curtas antes das nossas pautas dessa segunda-feira. Um breve comentário. Nas últimas semanas, diante dos fatos polêmicos que têm circulado na mídia e nas fofocas palacianas, né, já não basta o nosso ministro da Educação ficar fazendo citações extremamente errôneas, historicamente e intelectualmente. Agora foi a vez dos filhos do presidente que acumulam gafes intelectuais ao citarem uma frase de Winston Churchill que Winston Churchill não falou, não escreveu e não citou. Quer dizer, tá complicado, né? Tá bem complicado. O nível de conhecimento de quem tá com os holofotes, os microfones e o palanque se mostra cada vez mais baixo. Uma opinião que eu colhi hoje de um anônimo diz o seguinte, eu achei bastante relevante para trazer para vocês. A opinião anônima aqui diz o seguinte: o debate, deixa eu ver aqui, o debate acerca da legalização da pena de morte está rodeado por inúmeras paixões, fervores, interesses e conflitos. Os problemas vivenciados pelos brasileiros nos últimos tempos levam a uma sensação de impunidade que aparenta só ser passível de solução com uma intervenção bruta e radical na criminalidade com uma legalização da pena de morte. O cenário é o Brasil, um país marcado por diversos problemas sociais, estruturais, políticos, econômicos, intelectuais, problemas de toda a ordem, que tenta superar uma crise institucional existente há quase uma década e enfrenta um embate entre forças políticas que transparecem buscar um plano de poder em detrimento de uma evolução social e de melhorias aos seus cidadãos. Vemos pessoas clamando e defendendo bandeiras que não compreendem ou pensam compreender, em um esforço triste e prejudicial a todos, não apenas aos que podem ser vítimas dessas ideias, mas também aos que propriamente as expressam. E assim segue uma das sociedades mais ignorantes do mundo, a nossa. É uma triste realidade, mas infelizmente é isso aí mesmo. Os noticiários estão aí contaminados com as manifestações devido àquele crime do policial norte-americano, que acontece uma coisa em algum canto do planeta, todo mundo tem que, de alguma forma, dar opinião, achar, fazer protesto. É uma loucura, né? É a globalização da imbecilização, da idiotice, a idiotice global. E aqui no Brasil também não fica longe disso, né? Aqui, se aquele que gritar mais alto uma bandeira das mais imbecis que for, tem uma manada que vai atrás para protestar, para fazer movimento e etc.
Mas vamos lá. Imagine que louco ser contra um fascismo que nem existe mais. E confundir um governo social-democrata com fascista. Aqui no Brasil, a turma, os esquerdinha, eles entram no meio da multidão gritando abaixo o fascismo, abaixo o nazismo, abaixo isso, abaixo aquilo, e a manada que não sabe nada, porque é barulho, é movimento, é agitação, todo mundo vai atrás sem saber o porquê. Vocês são essa turma do antifascismo, vocês são a definição de massa de manobra e aprendizes de geopolítica que nunca leram um trecho da vida do Mussolini. Nem conhecem a história do fascismo. Tão literalmente preocupados com paródias, com caricatos saudosistas de algo que não existe e não representa mais ameaça hegemônica alguma, enquanto o país está sendo vendido, saqueado pelo capitalismo social-democrata, que está mais vivo do que nunca, e que se camufla através de movimento de resgate do país promovido pela esquerda, que nem saiu do poder, enganando os analfabetos funcionais que constituem a sociedade brasileira, desde a base até o topo da pirâmide social. Infelizmente, essa é a tomografia computadorizada da intelectualidade brasileira. Não gostaria de um dia ter que falar isso, mas infelizmente essa é a minha... não é uma opinião, é uma afirmação. Na Rússia, a Rússia hoje ia votar mudanças na Constituição que vão permitir que o Vladimir Putin seja reeleito e possa ficar no poder até 2036. Ou seja, na Rússia está se instalando um novo czarismo, né, fantasiado de democracia. O Putin está querendo virar o czar da Rússia novamente. Avalizado pelo voto e com o apoio daquela que a formou, né, a KGB. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou nesta segunda-feira que o fator medo, imagina, fator medo, faz com que o fluxo de pessoas não retorne imediatamente aos parâmetros de 2019, mesmo após o fim da quarentena. Em apresentação a parlamentares no período da manhã, ele mostrou gráficos sobre o que tem ocorrido em países que já deixaram ou estão deixando o período de isolamento em função da pandemia. Percebemos que, independente do lugar, em grande parte dos lugares não conseguimos chegar ao padrão de 2019 de circulação de pessoas. O fator medo faz com que, mesmo depois da quarentena, o fluxo de pessoas não volte. Campos Neto estimou ainda que este fator medo, que prejudica a volta da circulação, deve permanecer até meados do próximo ano. Ao analisar os impactos do isolamento sobre os diferentes setores da economia, ele destacou os impactos da pandemia sobre o setor de serviços. Parte dos serviços ligada a eventos, diversão e turismo vai ter uma volta muito, mas muito mais lenta. Ai, ai, ai. Medo, imagina, medo. Hoje, na segunda-feira, às 11h50 da manhã, os bombeiros, a Polícia Militar e a Polícia Federal foram chamadas aqui em Brasília para atender uma ocorrência de suspeita de bomba na embaixada russa, localizada no setor de embaixadas sul, no plano piloto. Mas pelo jeito não era uma bomba, era só uma suspeita. Algum pacote suspeito que deixaram lá nas proximidades ou atiraram para dentro do pátio da embaixada. Com esse advento, com esse fato e essa mobilização estúpida que está ocorrendo nos Estados Unidos, devido ao crime praticado pelo policial, volta à tona a velha discussão da supremacia branca, porque os brancos não gostam dos negros, porque os negros não são vítimas históricas, etc, etc. Aí eu trago um dado para vocês.
E essa história de ficar com essa churumela de que a maioria branca não gosta da minoria negra, que é perseguida, que isso aí é um discurso romântico mentiroso para alimentar a teoria dos conflitos, colocar um grupo contra o outro. Para vocês terem uma ideia, a maioria branca no Brasil, falam que o Brasil, a maioria branca, o Brasil tem 210 milhões de habitantes, tá? Desses 210 milhões de habitantes, apenas 92 milhões são brancos. 118 milhões são negros ou mestiços. Aí eu pergunto, mas cadê a maioria branca? Quer dizer, a maioria são negros e mestiços. Os brancos são a minoria. Vamos usar um pouquinho o cérebro e entender, interpretar direito as afirmações que propagam por aí. A raça branca no Brasil é minoria, desde sempre. Desde sempre. Em 1823, o Dom Pedro I promoveu a primeira imigração de germânicos para o Brasil, porque ele afirmou que ele não iria governar um império de negros e mestiços. Por isso que o Dom Pedro promoveu, já em 1823, a imigração germânica no Brasil. E depois dos germânicos vieram alemães, italianos, húngaros, franceses, poloneses e aí por diante. Então, o Brasil nunca teve maioria branca, supremacista, opressora, nem coisa nenhuma. Balela, discurso mentiroso dessa turma formada nos bancos escolares e nas universidades por professores esquerdistas, marxistas da pior espécie. Vamos ver se eu tenho mais alguma notinha para hoje. Aqui, saiu no Correio Brasiliense hoje. Temos um empresário, um mega empresário brasileiro que não entende coisa nenhuma de saúde, nunca trabalhou com saúde, vai fazer parte do Ministério da Saúde. Em meio à pandemia e sem a definição de um novo nome para o cargo de ministro da Saúde, o Ministério passa pela segunda reformulação da equipe após a saída do então ministro Nelson Teich. Enquanto militares se fazem cada vez mais presentes na pasta, um dos nomes ventilados e que já está 99% confirmado para a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos em Saúde é o empresário bilionário Carlos Martins, o proprietário da rede de escolas de inglês Wizard. Eu não sei, sinceramente, o que um empresário bem-sucedido na área de escolas de línguas estrangeiras vai entender de Secretaria de Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde. Mas tudo bem, aqui no Brasil tudo é possível, tudo é possível. Até aquilo que a gente não imagina é possível. Um último comentário antes de nós partirmos para as nossas pautas. Esse comentário é meu. Essa afirmação é minha. É uma afirmação bem interessante para que vocês reflitam um pouco nesse momento de que a imprensa e que os governantes da classe política continuam alimentando esse medo e esse pânico com essa coisa de coronavírus. Existem categorias sanitárias que temos que conhecer antes da histeria e do pânico midiático e governamental para alienar ou hipnotizar a opinião pública. As 3 categorias sanitárias são surto, epidemia e pandemia. Surto é uma contaminação com óbitos em baixa escala. Epidemia, uma contaminação com óbitos em média escala. E uma pandemia, uma contaminação com óbitos em alta escala. Por exemplo, Ceilândia, a maior cidade do Distrito Federal, com 500 mil habitantes, tá? Teve registrado até o dia de hoje, a cidade tem 500 mil habitantes, registrou até hoje
1.033 casos confirmados de coronavírus, que é a cidade com o maior número de contaminados confirmados. E apenas 34 óbitos. 500 mil habitantes, 1.033 confirmados e 34 óbitos. Desses 1.033, muitos vão se recuperar do coronavírus. Então, esse é um típico caso que não dá para chamar de pandemia, é um surto. Relação população, casos e óbitos muito pequenos, a proporção é pequena, 500 mil, 1.033 e 34 óbitos. O Brasil tem 210 milhões de brasileiros. E nós temos 515 mil casos confirmados. Não dá 1 milhão, não dá 1% da população de casos confirmados. Nós temos 206 mil casos recuperados, 29.341 óbitos no país inteiro, com uma população de 210 milhões. Ou seja, nós estamos passando por uma epidemia. Isso são números de epidemia. No mundo, o planeta todo tem 7 bilhões e 800 milhões de pessoas. Casos confirmados, 6 milhões. Não dá 1%. Não tem 1% da população mundial contaminada. 372 mil óbitos por uma população de 7 bilhões. É ínfimo. Estatisticamente, temos no máximo números proporcionais para epidemia. Pandemia seria se no mínimo fossem abatidos pelo vírus a metade da população mundial. É muita fantasia, muita invencionice e muita fake news para controle social e criação espontânea de doenças posteriores através do psicológico das pessoas. E hoje, inclusive, eu vi uma matéria onde um médico diz que já estão aparecendo casos de pessoas que adoeceram justamente devido a esse excesso de medo, pânico e isolamento social. Vamos lá para as nossas pautas de hoje. É que tá. Hoje eu trouxe para vocês a história de Gabriele Kopp. Gabriele Kopp foi uma menina de 14 anos que passou pela Segunda Guerra Mundial e ela foi uma das primeiras a se deparar com os soldados soviéticos que chegaram na Alemanha para encerrar, digamos assim, a Segunda Guerra Mundial. Próximo ao fim da Segunda Guerra Mundial, a postura dos soviéticos passava a ser cada vez mais agressiva, com a possibilidade de uma possível derrota, resultando em episódios de repressão social marcados na história. Diante do cenário caótico, em 1945, uma estudante alemã teria sua vida mudada após uma longa jornada de violência sexual. Sempre focada, Gabriele Kopp tinha afinidade pela matemática e fazia questão de se especializar em física na época. Porém, evitava socializar durante o clima de guerra em seu país. Com 15 anos, a mãe da jovem orientou Gabriele e a irmã mais nova para fugirem de casa após a sinalização de que o exército soviético estava em direção à cidade. Em 26 de janeiro de 1945, entraram em uma carruagem que seguia o comboio de mercadorias para a zona recém-ocupada pelo exército. Porém, Gabriele sobreviveu a um bombardeio na ferrovia do comboio, pulando da janela, sendo a última vez que viu sua irmã. Ao fugir, buscou ajuda em uma aldeia próxima, onde foi encontrada por um soldado. Durante a noite, quando se aproximou de uma casa, o soldado, munido de uma lanterna e uma arma, comemorou o fato de ter encontrado uma mulher. Com violência, derrubou a jovem e orientou a mesma a se despir, violando Gabriele ainda virgem. Foi o começo de um longo rodízio. No mesmo dia, outro militar foi convidado pelo homem que a encontrou.
No dia seguinte, foi violentada por mais 2 soldados no período da manhã e pela tarde foi levada para um cativeiro lotado de mulheres também capturadas. No fim do dia, um oficial selecionou a jovem como vítima e autorizou o cárcere da mesma até segunda ordem. O inferno de Gabriele durou 14 dias, sendo violentada por dezenas de militares soviéticos, sem direito à alimentação. Com episódios de penetrações coletivas, a alemã relatou diversas agressões físicas e completa ignorância aos ferimentos e sangramentos, chegando a ficar impossibilitada de se locomover durante toda a segunda semana. Em uma fuga que durou 5 dias até encontrar um local seguro, Gabriele sofreu com as dores dos abusos e dormiu em locais perigosos, como caçambas e arbustos, para se esconder de uma possível captura dos militares. A jovem só reencontrou a mãe no ano seguinte, 15 meses após os abusos. Chorando muito, a mãe orientou a jovem a se calar sobre os episódios, visto que as autoridades do país ainda permaneciam ativamente alinhadas aos preceitos soviéticos da guerra e poderiam a capturar novamente. A recomendação de sua mãe foi relatar as experiências em um diário, de maneira que externasse suas frustrações. Os relatos foram unidos e apenas em 2010 Gabriele revelou publicamente ao lançar o livro Por que eu tinha que ser uma garota? Isso, em 2010, a Gabriele completou 80 anos de idade. Em entrevista ao jornal Der Spiegel, a vítima se referia ao cativeiro como um local de horror e descreveu os agressores como canalhas e brutos, porém evitou usar o termo estupro. Eu não consigo sequer pronunciar esta palavra, afirmou Gabriele. Então, todo mundo comemora, acha bonito. Olha, os soviéticos, os americanos, os ingleses, os franceses, todos eles acabaram com o monstro, com o demônio do nazismo, do fascismo, aqueles brigões que promoveram uma guerra mundial, tal. Mas esquecem do que esses aliados, inclusive brasileiros que foram para a Europa, também praticavam violência sexual contra mulheres indefesas em várias cidades destruídas pela guerra. Então, por um lado, eles acabaram com a guerra, e por outro, no pós-guerra, até 1955, os aliados simplesmente promoveram as maiores barbáries contra os vencidos. Só que as barbáries dos aliados, ninguém fala nada. Raramente se encontra algum livro que comenta isso. Agora, para falar e para inventar barbáries contra os militares do eixo, aí todo mundo escreve. Aí todo mundo sabe recitar. O segundo tema que eu trago para hoje é sobre psicologia. Vamos conhecer um dos principais personagens da psicologia. Estou falando do Freud. De todos os lados e por todos os meios, ela tem sido considerada não só ineficiente, como também nociva ao ser humano. Dezenas de autores, a maioria psicólogos, como Eysenck, Sulway, Thornton, Ellenberger, White, Klein, Andrade, denunciam sob vários aspectos a farsa dessa teoria, expondo um Freud que só chegou à fama graças a uma fértil imaginação estimulada pelo uso da cocaína, que manteve até o final de seus dias e que teve uma influência inegável na obsessão que ele demonstra pelo sexo em suas teorias do comportamento humano. Comprovadamente, um cocainômano e um obsessivo sexual, Freud pode, ele próprio, ser caracterizado como um caso patológico. E a sua teoria, ou doutrina, não serviu para curar nem o seu autor, nem
os que a ela se submeteram. Apesar das evidências do insucesso terapêutico da psicanálise, há uma grande resistência a essa verdade por parte dos psicoterapeutas, para os quais ela é um meio de vida altamente rentável. O prestígio da psicanálise, teoria psicológica criada por Sigmund Freud, que na verdade o nome dele não era Sigmund, era Shlomo. Freud era judeu. Nascido em 1856 e falecido em 1939, vem sofrendo inevitável declínio, fato que é conhecido pelos que têm familiaridade com as várias correntes de pensamento que vigoram nas áreas de psiquiatria e psicologia. O psicólogo Hans Eysenck, autor de Decadência e Queda do Império Freudiano, que examinou exaustivamente as teorias freudianas e cuja conclusão reitera a opinião de grande parte dos estudiosos do assunto, declara, após rigorosa experimentação, que as teorias de Freud não têm fundamento científico e não oferecem a menor garantia de cura dos problemas neuróticos, não passando, afinal, de bem elaboradas construções ficcionais. Freud foi, sem dúvida, um gênio, mas não da ciência, e sim da propaganda. Não da prova indiscutível, mas da persuasão. Não da comprovação experimental, mas da arte literária. Segundo o autor, a proposta de cura da teoria psicanalítica não passa de um grande equívoco, não podendo ser usada como chave para a compreensão do comportamento humano. E segundo Sullivan, as versões tradicionais sobre as realizações de Freud adquiriram contornos mitológicos em detrimento do contexto histórico. Nenhuma personalidade do mundo científico, afirma ele, encontra-se tão encoberta pelo véu da lenda quanto Freud. Praticamente todos os grandes equívocos e lendas da erudição freudiana tradicional surgiram dessa tendência a criar o mito do herói. Freud ancorava sua argumentação em relatos de casos individuais, dando a entender que uma melhora ou cura depois da submissão do paciente à psicanálise bastaria para comprovar suas teses, citando frequentemente casos de neurose. Sigismund Shlomo Freud, ou Sigmund Freud, foi um psiquiatra judeu mais conhecido por suas teorias sobre o inconsciente e sexualidade e para a criação da psicanálise. Suas teorias e práticas tiveram grande influência sobre, por exemplo, psicologia, psiquiatria e o marxismo cultural. As ideias de Freud serviram de base para a chamada liberação sexual, conduzida pela teoria crítica da Escola de Frankfurt, numa síntese teórica das ideias de Marx e Freud, desenvolvido principalmente por autores judeus marxistas como Herbert Marcuse, Erich Fromm, Wilhelm Reich e Magnus Hirschfeld. Em 1938, após a anexação da Áustria pela Alemanha, Freud foi considerado inimigo do Terceiro Reich devido à natureza subversiva de sua obra. Saiu do país e foi se instalar em Londres, onde viveu até seu falecimento, provavelmente de alguma overdose de cocaína, né? Porque o homem cheirava até dizer chega. Sabe-se atualmente que a neurose é uma doença que se extingue por si mesma, já que após um período de aproximadamente 2 anos, a maioria dos neuróticos tende a melhorar sem tratamento algum. Tal processo de melhora sem terapia tem sido denominado remissão espontânea, assemelhando-se na forma ao do resfriado comum, que se extingue naturalmente em 3 ou 4 dias, mesmo que nenhuma medida tenha sido tomada. Eysenck, após sua extensiva pesquisa tomando por base centenas de casos de neurose registrados por outros psicólogos, constatou que os psicanalistas e psicoterapeutas não haviam provado, conforme alegavam, que seus métodos de tratamento davam melhores resultados que os obtidos sem tratamento algum. E conclui, afinal, que só testes clínicos apropriados que comparassem os progressos verificados num grupo de controle não submetido a tratamento
aos de um grupo experimental tratado com psicanálise é que poderiam levar a uma resposta definitiva no que diz respeito à eficácia ou não desse tipo de teoria. Além dos estudos de Eysenck e Salloway, também são dignos de nota os cuidadosos levantamentos históricos empreendidos por autores como Thornton e Ellenberger, e outros a respeito dos pacientes do autor da psicanálise. Tais levantamentos desmascaram a eficiência desta, uma vez que provam que todas as pessoas que deixaram relatos afirmando que os sintomas haviam sido erradicados ainda sofriam das patologias após o tratamento. Por conseguinte, os poucos casos detalhadamente expostos por Freud não devem ser considerados êxitos notáveis, mas antes fracassos, tanto em relação à cura como também à diagnose. Citam esses autores como ilustração o caso de Ana, que Freud e seus seguidores proclamaram e elegeram como sendo um de seus maiores sucessos, mas que foi denunciado por Thornton na obra Freud and Cocaine como uma farsa, uma vez que essa paciente não sofria na realidade de neurose alguma, mas de meningite tuberculosa. A interpretação de uma doença física como exclusivamente psicológica e a alegação de havê-la curado são absurdos que bem ilustram a irresponsabilidade dos seguidores da psicoterapia. Outro exemplo é o caso de neurose de Schreber, interpretado por Freud como paranoia, mas que na verdade era esquizofrenia, como ficou comprovado mais tarde. Sabe-se que os dois nunca se conheceram pessoalmente e que este caso foi diagnosticado unicamente através de relatos escritos do paciente. O Freud nunca olhou para a cara dele. Assim, o pai da psicanálise erigiu grandiosos esquemas e teorias com base em fundamentação factual falsa e, por isso mesmo, indigna de crédito. Segundo Eysenck, Freud, numa fase mais tardia de sua vida, passou a mostrar-se claramente pessimista quanto à possibilidade de usar a psicanálise como método de tratamento. Chegou inclusive a declarar que seria lembrado mais como o pioneiro de um novo método de investigação da atividade mental do que como terapeuta, devido às dúvidas que ele mesmo tinha quanto à eficácia da psicanálise como método de tratamento. Mas o fato é que a maioria de seus seguidores, precisando ganhar a vida como psicoterapeutas, recusou-se a acompanhá-lo nessa conclusão. E por causa disso, ainda hoje se defende com fervor a tese da eficiência da psicanálise, embora seu êxito nunca tenha sido comprovado. Sustentam os psicanalistas até hoje que é possível que o método por eles usado não erradique os sintomas, mas que ele permite ao paciente viver melhor com os mesmos. Além disso, alegam que a psicanálise faz de quem se submete a ela uma pessoa melhor, embora nunca especifiquem em que consiste essa melhora. Na verdade, não existem sequer indicações de que tais profissionais tenham tentado obter sustentação experimental para suas teses. E, quiçá, quantos psicólogos são formados e jogados na rua para viver a sua vida praticando a psicanálise freudiana que não cura ninguém, só engana e leva o dinheiro dos trouxas. Freud sempre se mostrou ávaro no reconhecimento das contribuições de seus antecessores, embora eles houvessem antecipado suas investigações. O método da livre associação de ideias, por exemplo, cuja criação ele atribui a si mesmo, havia sido elaborado pelo polígrafo francês Francis Galton, um dos fundadores da Escola Londrina de Psicologia. Este estudioso publicava suas observações a respeito do referido método numa revista científica denominada Brain, que Freud assinava e lia regularmente. Da mesma forma, o pai da psicanálise usou o importante trabalho do psiquiatra francês Pierre Janet
sobre a ansiedade. Mas o exemplo mais claro e flagrante é o da doutrina do inconsciente, cuja autoria é a ele atribuída. Como frisou White em seu livro sobre Freud, centenas de antecessores de Freud já haviam postulado há séculos a existência de uma mente inconsciente, escrevendo detalhadamente a respeito do assunto. Mas Freud garimpou as teorias que lhe interessavam e afirmou que era dele. Em março de 2020, a Netflix lançou a série Freud, um longa criminal austríaco-alemão que reimagina a vida de um jovem Sigmund Freud. A série contou com Robert Finster no papel do médico, Ella Humph no papel de Flare Salome e George Friedrich no papel do policial. A crítica julgou o fato de a série, através de eventos semi-fantasiosos, mostrar um lado pouco ortodoxo de Freud. Ao psicólogo Klein também não passou desapercebida a falsa originalidade de Freud. Disse o psicólogo Klein: o que é verdadeiro em Freud não é novo, e o que é novo não é verdadeiro. É verdade, por exemplo, que os sonhos guardam relação com as preocupações da vida cotidiana, daquele que sonha, e que se expressam de forma simbólica. Mas essas não são noções freudianas, pois vêm sendo sustentadas de maneira mais ampla há cerca de 2000 anos. O fato é que Freud tinha um grande domínio da linguagem. As palavras e expressões que utilizou fizeram com que sua versão de histórias e noções já bastante antigas e conhecidas ficasse parecendo nova e interessante para os leigos. Além disso, a permanente hostilidade de Freud e dos freudianos a toda e qualquer forma de crítica e as teorias alternativas depõem contra o espírito pretensamente científico de suas teorias. A maioria dos estudiosos que examinou o fenômeno Freud associa a obra do autor da psicanálise à sua vida, uma vez que o uso que fez da cocaína aos 36 anos, até o final de seus dias, deixou marcas indeléveis em sua produção. Assim, segundo esses estudiosos, grande parte de sua teoria provém de sua personalidade neurótica e da tentativa de cura de suas próprias obsessões e neuroses, provocadas pela dependência da droga. A mudança que o uso da cocaína ocasionou em sua vida ficou evidente em sua produção. Até então, extremamente rígido em suas atividades sexuais, passou, após ter começado a consumi-la, a pregar o total abandono da moralidade sexual convencional. Seu estilo de escrita, que até então era conciso e claro, tornou-se especulativo, tenso e artificial. Ernest Jones, o biógrafo oficial de Freud, afirma também que durante o período em que o criador da psicanálise usou a cocaína, sobretudo nos 8 anos iniciais, ele passou por uma acentuada mudança de personalidade e começou a sofrer de uma considerável psiconeurose, caracterizada por mudanças abruptas de humor, da extrema euforia à profunda depressão e a estados penumbrosos de consciência. Tudo evidencia que sua obsessão pelo sexo tem explicação na influência nociva da droga em sua mente. Verificou-se finalmente que quanto mais o impulso sexual se tornava a pedra fundamental de sua teoria, menos ele tinha condições de dar-lhe vazão na prática, de forma que na virada do século já se encontrava em estado de absoluta impotência sexual. Freud fez, inclusive, durante vários anos, experiências com a cocaína em seus pacientes com finalidade terapêutica. Mas quando descobriu que esse tipo de tratamento não o levaria a ficar rico nem a ser celebridade, buscou um meio mais rápido para alcançar a fortuna. Pareceu tê-lo encontrado quando começou a aplicar a hipnose.
Durante mais de um século, a hipnose havia sido a prática favorita dos mais notórios charlatães da Europa, dos quais Freud tornou-se herdeiro. Mas como escapar à acusação de falsário, herdada também de seus precursores? Bem rápido se deu conta de que não precisava submeter seus pacientes ao uso de drogas ou ao método hipnótico para que eles lhes revelassem seus mais íntimos segredos. Tudo o que deveria fazer era estabelecer uma atmosfera adequada para provocar confidências e conquistar-lhes a confiança, de modo que se motivassem a falar sobre si. Portanto, a reputação de Freud como o grande inventor de toda uma nova ciência não repousa senão na sua descoberta de que poderia conseguir que seus pacientes falassem sobre si mesmos sem o método hipnótico. No entanto, nem mesmo nesse ponto ele foi original, pois inspirou-se no catolicismo, de cuja doutrina usurpou a técnica do confessionário. Fê-lo, porém, de uma maneira mais seletiva, uma vez que visavam honorários elevados, atendendo para esse fim a clientela de maior prestígio econômico e social de seu meio. Ou seja, psicoterapia, terapeuta, ir lá passar 50 minutos falando o que vem na cabeça ou o que está incomodando, é a maior enganação. Psicologia não é ciência. A psicologia ainda é uma ciência que está gatinhando, mas não pode ser considerada uma ciência fidedigna. Freud teve que construir um elaborado aparato de justificativas intelectuais para a sua nova ciência. Na verdade, não deve ser nada fácil erguer uma vasta superestrutura de teorias e procedimentos supostamente científicos a partir da situação básica do paciente com manias e problemas psicológicos, cansado e nervoso, inclinado num divã, falando de si mesmo a um especialista. Mas o pai da psicanálise venceu pela persistência, construindo todo um sistema que se baseia em premissas incorretas e teorias quase sempre obscenas, dando início, a partir daí, a elucubrações mentais inconcebíveis, as quais utilizou para atacar a base da vida familiar, tais como o famoso complexo de Édipo. E o fato é que um tal complexo nunca existiu. Freud é que compreendeu mal a lenda, apresentando, por conseguinte, toda a base da mesma de forma deturpada. Partindo de um antigo mito grego, a história de Édipo, imortalizada por Sófocles, acabou criando uma teoria que postula uma projeção de uma suposta sexualidade infantil. Ele afirma, como se sabe, que o complexo de Édipo seria o núcleo de todas as neuroses, porque ao aparecer no começo da vida, criaria a base para as demais neuroses futuras. Acontece, porém, que não existe a menor prova, a mais débil evidência da existência dessa pretensa sexualidade infantil, situada por ele no primeiro ano de vida. Mas isso de forma alguma o preocupou. Se essa sexualidade não existia, dever-se-ia inventá-la. Construiu então sua teoria ao transferir suas próprias obsessões sexuais favoritas para o mito de Édipo, filho do rei grego Laio de Tebas. Conta Sófocles que, ao consultar o rei Laio, o oráculo de Delfos, este lhe profetiza que teria um filho que se casaria com sua mãe, Jocasta, e o mataria. Quando nasce o filho, de nome Édipo, Laio arrebata-o de Jocasta e manda que o abandonem para que morra de fome e frio. Um pastor encontra-o e adota, educa, e um dia, muitos anos depois, Laio encontra-se com Édipo, com quem tem uma absurda discussão sobre quem deveria passar primeiro por um estreito desfiladeiro, e este o mata. Dirige-se então para Tebas, onde conhece a viúva de Laio e se casa com ela. Então aparece um pastor que lhe revela a sua verdadeira origem. Édipo, desesperado, fura os próprios olhos enquanto Jocasta se enforca numa árvore.
Esta lenda, convertida num clássico da tragédia grega, tem profundas implicações sublinhadas por Sófocles, no sentido de que devemos ser conscientes de nossa própria identidade se quisermos desvendar nossa vida satisfatoriamente. Revela então a importância do autoconhecimento como o fator mais importante para se evitar o erro e o sofrimento humano. Em outras palavras, soubessem Édipo e Jocasta quem eram, e a tragédia teria sido evitada. Mas Freud pareceu não ter compreendido isso. Ao contrário, o que fez foi distorcer completamente o mito ao pretender que todo menino de sexo masculino, em seu primeiro ano de vida, ao debater-se nos tormentos da suposta sexualidade infantil, enlouqueceria de ciúmes contra seu pai, a quem desejaria matar para poder fazer sexo com sua mãe. Porém, qualquer pessoa de bom senso pode concluir que Édipo, que nunca conheceu seu pai, dificilmente poderia ter ciúmes do mesmo, como tampouco podia ter desejos de fazer sexo com sua mãe, da qual se separa instantes após ao parto. Inclusive, o próprio desespero de Édipo e Jocasta ao descobrirem seu parentesco evidencia que ambos encaram como uma aberração a relação incestuosa. Caso contrário, a aceitariam naturalmente e nela permaneceriam. Freud, no entanto, insensível às incoerências, pretendia descobrir nesse mito indícios de que grande parte das neuroses se devesse à frustração do menino de não poder deitar-se com sua mãe, nem matar seu pai. Assim, segundo ele, toda criança do sexo masculino sofreria de uma repressão que a afetaria mentalmente sob diversas formas até o final de sua vida. Outra evidência da influência da vida de Freud em sua obra, apontada pelos diversos autores mencionados, é a experiência extraconjugal que teve com a irmã de sua mulher, Mina Bernays, relatada por Carl Jung, que também pode ter sido motivada pelo uso costumaz da cocaína. Oliver Gilly e Peter Swell sustentam que certos elementos essenciais das teorias sexuais freudianas só se justificam por essa relação adúltera. Gilly afirma que é evidente que a tese de Freud sobre o incesto foi influenciada, se não inspirada, pela relação sexual com a irmã de sua mulher. Swales, por sua vez, procura explicar toda a teoria edipiana por esse relacionamento incestuoso de Freud. Na verdade, todas as teorias de Freud nunca passaram de indemonstráveis ficções. Assim também o falso dogma da homossexualidade reprimida, segundo o qual em quase todo homem existe latente um desejo homossexual. Sobre o assunto, chegou até a fazer um estudo sobre Leonardo da Vinci e Michelangelo, demonstrando que eram homossexuais, como aliás o eram para ele todos os gênios da cultura ocidental. Para ele, todos os gênios da cultura ocidental eram gays. Suas ideias sobre o comportamento humano evidenciam uma verdadeira obsessão pelo sexo, a começar pela afirmação de que todos os instintos humanos teriam o desejo sexual como um fundo comum. Porém, conforme elucida Almir de Andrade, autor de A Verdade contra Freud, o instinto sexual é apenas uma entre as diversas espécies que compõem o instinto do homem, sendo este algo bem mais amplo que qualquer de suas espécies, identificando-se com a necessidade de conservação da vida. E essa necessidade de conservação da vida é que constitui o fundo comum de todas as espécies que compõem o instinto, e não o sexo, que é apenas uma das suas diversas manifestações. O referido autor explica a posição de Freud. Freud tinha lá as suas razões, e bem fortes, para cometer esse erro, sem se incomodar que estivesse designando o gênero com o nome de uma de suas espécies. Queria chamar a atenção do mundo para a vida sexual, queria causar um escândalo universal, queria ser o profeta revelador de mistérios insondáveis, mesmo às custas de perverter a imagem inocente da criança, que por séculos permanecia pura e casta aos olhos do homem. Jung
farto das obsessões sexuais de Freud, tomou a decisão de separar-se dele, explicando o porquê em sua obra Memórias, Sonhos e Reflexões. Para Freud, tudo é símbolo sexual. Um velho que se apoia num bastão, em seu subconsciente está empunhando um falo. Um contador empunha uma pluma para anotar uma cifra em sua conta, é o pretexto para empunhar o falo em seu subconsciente. Uma obra de arte, uma expressão de espiritualidade? Não, são expressões sexuais. Na vida do Freud, tudo era sexo. Em outras palavras, o mundo ocidental, até antes de Freud, estava persuadido de que o homem era um conjunto, um ser normal e moral. Mas o criador da psicanálise procurou mostrar que no mais virtuoso e distinto cavalheiro se oculta um pervertido, um incestuoso, um assassino em estado potencial. Assim, a obra de Freud prima por uma verdadeira apoteose mental, fruto do uso da cocaína, da qual ele se viu dependente até o final de seus dias. Freud assemelha-se em fertilidade de imaginação ao escritor Conan Doyle, autor do famoso personagem Sherlock Holmes e consumidor da mesma droga. Com a diferença de que o último não apresenta a nocividade de Freud. Aliás, Freud é reconhecido pelos estudiosos como um autêntico literato que ideou transformar a psiquiatria em literatura. E, nesse sentido, a psicanálise não é senão a atualização de uma vocação literária em termos psicológicos. O romantismo, que proclamava a primazia da paixão sobre o amor, sugeriu-lhe o sensualismo como centro da vida humana. O naturalismo, por sua vez, inspirou-o a salientar os lados mais repugnantes da vida humana, evidenciando, em síntese, o animal no homem. E o simbolismo ensinou-lhe a curiosidade, o poder do sonho, do irreal e do ilusório, motivando-o a escrever seu livro sobre a interpretação dos sonhos. Vale lembrar que a bagagem cultural de Freud é essencialmente literária, haja vista as suas contínuas situações de Goethe, Grillparzer, Heine e outros poetas. Seu espírito está inclinado para o ensaio, para o paradoxo, para o dramatismo, e nada tem da rigidez técnica do verdadeiro homem de ciência. Seus livros se assemelham, portanto, muito mais a obras de fértil imaginação do que a tratados de patologia. Freud foi extremamente ambíguo nos pronunciamentos que fez a seu próprio respeito. Por um lado, sempre manifestou o desejo de ser um cientista, segundo o perfil comumente aceito nas ciências naturais. E por outro, tinha a percepção de que o que fazia era algo bem diferente da atividade científica. Tal conflito, explicam os psicólogos, não é exclusivo dele nem da psicanálise. Trata-se de uma questão vivida pela psicologia, cujas características oscilam entre as ciências naturais e as da hermenêutica, disciplina que se ocupa da interpretação e dos significados. Dentro da área da psicologia há uma linha que dá ênfase ao significado e outra mais afim com as ciências naturais, que enfatiza o comportamento, de modo que as duas se contradizem. Freud ambicionou integrar-se à investigação comportamental, mas na verdade desenvolveu trabalhos no campo da hermenêutica. Ou seja, nada a ver com psicologia. Porém, segundo a maioria dos estudiosos aqui mencionados, mesmo do ponto de vista hermenêutico, tanto ele como a psicanálise devem ser considerados um fracasso. Afinal, o que ele nos legou foram interpretações imaginárias de pseudofatos, insucessos terapêuticos, teorias ilógicas e incoerentes, empréstimos tomados de precursores sem o devido crédito, insight equivocado e sem qualquer valor comprovado, além de um grupo ditatorial e intolerante de seguidores preocupados não com a verdade, mas com a divulgação, a propaganda. Tal legado teve consequências extremamente negativas.
não só para a psicologia, por ter causado um atraso de pelo menos 50 anos em seus estudos, mas principalmente para a sociedade em geral. Em Freudian Ethic, do autor Richard Lapierre, defende que os ensinamentos de Freud solaparam os valores sobre os quais se assenta a civilização ocidental. Os postulados freudianos chegaram ao homem comum através da enorme influência que o seu autor exerceu sobre o establishment literário e os meios de comunicação, ou seja, sobre jornalistas, produtores de cinema e de televisão e outros que atuam como intermediários entre o ensino acadêmico e o público em geral. Eysenck afirma que cabe perguntar se é nesse clima, um clima de permissividade, promiscuidade sexual e declínio dos valores tradicionais, que desejamos viver. Segundo ele, é hora de reconsiderarmos a teoria da psicanálise, não só em vista de sua inutilidade científica, mas levando em conta seu niilismo ético. Segundo o biógrafo Emil Ludwig, Freud foi um homem triste, solitário, descomedidamente ávido de poder, que nunca pediu, nunca amou, nunca sorriu. Sua visão de mundo é materialista e amarga, como se pode notar pelos seus próprios depoimentos. Aqui vem uma frase de Freud. Infelizmente, devo reconhecer que pertenço ao grupo daqueles indivíduos indignos, em cujas atividades não transparece o espírito. Assim, não estou em condições de me emocionar com a arte, com o maravilhoso. Quanto à música, quase sou incapaz de senti-la. Uma predisposição analítica e racionalista se levanta contra ela dentro de mim e me domina. Não consigo saber por que sou assim, nem o que é que de mim se apodera. Neurótico era ele. Segundo Ludwig, foi com esse temperamento encerrado numa casa sem música, sem poesia, sem amor, sem alegria, que Freud tentou interpretar durante 50 anos as almas dos homens. Seu caso, segundo o biógrafo, ilustra aquilo que expressam as seguintes palavras de Nietzsche: se me sinto mal, todos devem ter culpa. Esse modo de concluir é próprio dos espíritos mórbidos. Repetindo, se me sinto mal, todos devem ter culpa. Ou seja, quem afirma nunca tem culpa de nada, a culpa é sempre de terceiros. E assim, o século XX pagou caro pelo mal-estar de Freud, que encontrou uma forma de se vingar de suas frustrações através da criação de uma seita perigosa para os valores do espírito. Esta, apesar de todo o aparato de marketing, de todo o apoio tendencioso e interesseiro da mídia, está destinada a desaparecer. A psicologia é uma presciência que está destinada a desaparecer. Psicologia, psicoterapia, isso aí é comprovadamente uma tremenda enganação. 21h59, eu tinha reservado mais um texto para hoje, mas já está estourando o nosso horário aqui, eu vou deixar para amanhã. O Leitura de História na Quarentena, apesar de um texto longo e um tanto denso, mas bastante revelador, vai ficando por aqui, retornando amanhã com novos temas para informação e conhecimento. Agora vocês ficam com a programação do Bunker da Cultura, 24 horas no ar, a melhor companhia musical da web. E eu retorno amanhã às 21 horas. Uma boa noite a todos e até lá.